Sério. A segunda pergunta é sobre se o Brasil deve aceitar o convite do Canadá para a reunião do G7, né, na qual Lula está convidado, e se aceitar, ele poderia ter o seu primeiro encontro presencial, o seu primeiro cara a cara com Donald Trump. O afã do norte-americano por constranger oponentes, como fez com o ucraniano Zelensky e com o sul-africano Ramaphosa, deve servir de alerta? Quem começa respondendo é a Rose Martins. Olha, eu acho que o Brasil, que o Lula não pretende ter um encontro bilateral com o Donald Trump, né? Sentar com o Donald Trump para, digamos, ser mais um das vítimas, né? Desse desconforto, né? Praticamente uma humilhação que ele fez com esses dois presidentes. Bom, tudo indica, né? O que saiu na mídia é que o Brasil vá a esse encontro do G7, como foi no ano passado. Dentro do que parece ser a atual estratégia da política externa brasileira, é coerente que o Brasil vá. Né? É coerente porque tem tentado fazer esse movimento pendular, essa neutralidade estratégica, de estar um dia na China, de estar um dia na Rússia, conversando lá com os russos e com os chineses, e depois se sentar para conversar, né, praticamente aí com o Clube dos Ricos, né, os sete grandes, do qual, inclusive, a Rússia foi expulsa. Então, assim, acho que dentro dessa estratégia até faz sentido que o Brasil vá. Agora, a minha opinião, né, agora partindo para um outro lado, se eu acho que o Brasil deveria participar, eu acho que não, também fazendo uma crítica a esse tipo de posicionamento da política exterior do Brasil nesse momento. Eu acho que quem são esses 7, né? Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemanha, Japão, França, Estados Unidos. Né? Eu fico pensando, neste momento, em que o Brasil, inclusive, né, tem outros compromissos sérios, como a própria cúpula dos BRICS, eu fico pensando se, neste momento, o Brasil deveria gastar algum tipo de energia para estar nesse tipo de encontro e defender o que, por exemplo, o Brasil defendeu no ano passado. Que é isso, que é essa defesa do multilateralismo, que é a reforma das instituições internacionais, a reforma da arquitetura financeira internacional, a inclusão de novos membros, né, os membros do Sul Global no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Faz algum sentido o Brasil se sentar com esses atores para discutir essas questões diante do atual estado das coisas, em que a gente tem o Donald Trump na presidência dos Estados Unidos, tensionando o mundo de todas as maneiras que ele pode, né, mesmo que ele não tenha sucesso em algumas questões, mas lançando uma guerra tarifária, aumentando a pressão sobre os chineses, dando carta branca para o Netanyahu, não conseguindo resolver a questão da Ucrânia, o novo chanceler da Alemanha falando em rearmamento, o Reino Unido idem. Então, assim, qual que é o sentido desse tipo de posição do Brasil no encontro como esse? Eu não acredito, como o Valério falou aqui, talvez o Brasil tensionar e fazer essa disputa entre a França, né, criar um ponto de tensão entre a França e os Estados Unidos. Eu, muito sinceramente, acredito que isso não é possível e, sinceramente, nem mesmo desejável para o Brasil nesse momento, qualquer seja o tema que isso implique. Eu acho que o Brasil deveria ter um outro foco, que está pautado nos BRICS, tem outras questões muito mais importantes, como a própria integração regional, e além de outros focos, eu acho que é isso, é uma presença, um discurso quase que vazio, muito sinceramente. Muito sinceramente. Essa assim, é a minha visão da política externa brasileira. Agora, se a gente levar em consideração quais têm sido as posições do Brasil, principalmente de um ano e 2 meses para cá, faz sentido que o Lula participe, que vá lá dizer todas essas coisas, né? E que seja ouvido naquele espaço sem alcançar grandes resultados. Obrigado, Rose. Passando a palavra para o Valério Arcari. Veja, Vitor, Rose, Hugo, é uma decisão de natureza tática. Não ir é um protesto. E tem razões para não ir.
poderias fazer uma declaração: não estarei na cúpula do G7, porque não há nenhuma perspectiva desta cúpula tirar uma declaração que exija de Netanyahu a imediata suspensão da agressão militar contra a Palestina, que é uma tragédia histórica sem precedentes desde o final da Segunda Guerra Mundial, porque não se trata de uma guerra entre dois estados, se trata da guerra de um dos 5 maiores exércitos do mundo contra uma população desarmada e encurralada dentro de um campo de concentração a céu aberto. Esta poderia ser uma tática. Evidentemente, seria uma forma de protesto. Não sei se na atual conjuntura, que consequências teria um movimento como esse? Teria que refletir melhor. Eu fui pego um pouco de emboscada com esta pergunta às 6 horas da tarde. Me perdoem, não pude refletir muito. Por outro lado, como é uma decisão da natureza tática e, portanto, não envolve princípios, é preciso fazer o cálculo dos custos e dos benefícios. Também é razoável a presença, mas não pode ser para o governo brasileiro dizer sim, senhor, à cúpula da tríade. O G7 é um nome jornalístico para a tríade. Digamos, não há governo mundial, mas há uma institucionalidade que expressa o domínio de uma coalizão de nações sobre o mundo. Quem dirige, domina o mundo é a tríade. São os Estados Unidos, com a União Europeia, Reino Unido e Japão. São estes os que estarão reunidos no Canadá. Nesse espaço, a presença brasileira deveria ser, na minha opinião, fazendo a disputa de ideias. E, portanto, há um conjunto de propostas, o Fundo Mundial para fazer a transição climática justa. Quem vai pagar? Vocês vão colocar ou não o dinheiro? Porque se não houver condições de fazer o financiamento, os países periféricos não têm como fazer a transição climática, porque ainda hoje é muito, muito, muito mais barato a utilização dos derivados do carbono, a carbonização da economia. A descarbonização tem um custo, o carbono ainda é economicamente mais competitivo. Tem sentido ir para, portanto, defender um fundo de justiça climática, denunciar o genocídio na Palestina e defender uma bandeira que tem importância pedagógica, educativa, que aqui tem que haver um imposto mundial sobre os trilionários no mundo em que se multiplicam os paraísos fiscais. A ordem financeira mundial é um cassino, é um bordel. É preciso estabelecer uma taxa mundial que imponha uma arrecadação sobre os movimentos financeiros dos super ricos, dos trilionários. Câmbio, Vitor. Obrigado, Valério. Hugo Albuquerque, você acha que o Lula deve aceitar o convite para ir na reunião do G7 no Canadá? Olha, pelo histórico, pela praxe do Lula, faz sentido para ele ir. Não acho que deveria aceitar. Essa é a minha opinião, é que declinasse no atual momento, porque precisa entender melhor essa relação com os Estados Unidos. Na verdade, quem vai estar, em grande medida, isolado ali é o Trump. Porque o Trump está em contradição, inclusive contra o Japão, que tem um governo, no mínimo, conservador, mas que recebeu o Lula lá muito bem. De quem está no poder efetivamente no G7 hoje, como a gente falou, tem o Macron, que tem essa simpatia, essa sinergia com Lula. A gente tem a direita liberal hoje no poder na Alemanha, que nunca teve uma ligação muito forte com o PT, muito pelo contrário, mas que tampouco está alinhada com Trump. Existe a direita liberal no poder no Reino Unido, no Labour, a direita do Labour, que é um agrupamento liberal que nunca teve boas relações
com a esquerda brasileira, muito pelo contrário, tinha com o finado PSDB, Starmer não vai ser lá um grande empecilho para o Lula. O que você tem de extrema-direita no G7, que é simpático ao Trump, mas que também é aquela extrema-direita que lida com os democratas, é a Meloni na Itália. Então, é uma situação um pouco estranha, porque tirando o Macron, ninguém ali se dá muito bem com o Lula. Bom, tem claro o anfitrião, Mark Carney, que é o atual primeiro-ministro do Canadá, que é uma direita liberal, um banqueiro, um sujeito que tem posições até bem ruins para os Estados Unidos e que está fazendo um enfrentamento com o Trump, e o Trump baixou a bolinha, porque ele ajudou a ferrar com o Partido Conservador canadense. Então, em outras palavras, o máximo que pode acontecer é algum encontro meio torto com o Trump, que pode não ser bom para o Lula. Muito embora o Trump talvez precise fazer alguma cena com ele, Lula, por qual razão? Porque ele vai estar, de certa maneira, isolado. E ele vai, talvez, criar alguma cena com os europeus, com os japoneses, ninguém sabe. A única aliada, a única figura que tem uma sinergia com ele e Trump, de novo, repito, é a Meloni, mas a Meloni é o tipo de extrema-direita que também tinha uma relação com os americanos, como é o caso da extrema-direita da Polônia, que surpreendentemente ganhou a eleição presidencial ontem. Entre elas, por elas, eu acho que o Lula não precisaria ir lá. A menos que tenha alguma coisa, algumas garantias, ele consiga se blindar minimamente de algum espetáculo de acabar servindo de escada para alguma cena do Trump. Né? Então, o Lula tem de calcular bem nos bastidores. A priori, não é uma coisa que nos interessa, não, como país, está nesse fórum de países ricos que já deveria ter terminado, que já deveria ter sido substituído, no mínimo, pelo G20.